Pessoal, bom dia. Pessoal, entrar no conteúdo. Bom dia. Pessoal, eu vou tentar dar aula aqui em cima, mas está tendo muito barulho aqui do lado. Então, assim, se tiver muito barulho, aí eu vou descer. A gente vai começar a aula aqui em cima, deu muito barulho, eu fecho esse trem e vou lá para baixo. Lá para baixo tem galinha, tem cachorro, aí tem outra confusão, mas tá certo. Nós vamos conseguir. Se der certo. Ai, Senhor, que soninho. Nós esperamos o pessoal chegar, porque eu vou avisar sobre a atividade que falta. Se alguém deixou de cumprir os treinos. Ai, gente, ó, complicado. Murilo. Parou o barulho. Parou o barulho. Gente, pessoal. Ratinho. Bom dia, Manuel. Bom dia. Bom dia. Bom dia. 8h13 ainda. Pessoal, olha só. Quem me pergunta assim, e atividade, Digão? Pessoal, por favor, pelo menos, mantenha as atividades online em dia, tá bom? Do capítulo 4 em diante. Ô, Senhor. Pessoal, eu acho que eu vou descer. Eu acho que eu vou descer, sabe por quê? Não vou dar aula, não. Pessoal, não saiam daí, fiquem aí, eu só vou me movimentar para descer, tá bom? Quem for chegando, avisa que eu tô descendo, eu vou descer porque eu não vou conseguir dar aula aqui em cima, não. Hora da rave. Vou cortar, né? Eu até já fiz café pra tu não vir me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar. Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar, mas amanhã a gente tem que trabalhar. E ela falou que nada é tão bom quanto ser amada por alguém que sabe Puta que pariu. Falou que sempre cultivou o amor, mas que sempre colheu aquilo que nunca plantou. Falou que brigou com seus pais. Eu saí da sala. O pessoal já começa... Parece a sala de aula mesmo aqui. No início né? da aula, Emanuel. A música dele. Normalidade. Não, pelo menos não foi um funk, um proibidão, né? Foi, mas... Eu sou de Deus. Não foi aquele pega funk pesado. Aquilo que eu sempre quis. Ô, gente, saudade de um forró, gente. Sério.
Gosto também. Nossa senhora, eu amo forró. De Itaúnas, então. E come farra! Vai! Emanuel, isso? Ah, Emanuel. Oi, Emanuel, deixa eu perguntar aqui. Quem mais seria? Quem mais seria? Emanuel, a cabana tá fechada mesmo, Emanuel? Realmente, eu não consigo levar isso possível. Fazer o quê, tio? Só não é bom você sem bailar, sem dançar e É que eu não posso dar muito, não. Mas não sei se ela tá bem. Olha só, rapidinho. Léo, pega o livro de vocês, por favor. Eu quero só dar uma olhadinha com vocês numa questão. Não, nós vamos fazer umas questões agora e aí fazer uma construção de alguns mapas gênicos. Eu comecei a fazer uns mapas mentais ontem. Eu queria saber se para vocês esse conteúdo pessoal de linkage, de localização do gene, ficou claro ou não ficou claro? Para mim ficou claro. Eu entendi bem. Mas manda os mapas mentais que você fez no grupo. Você fez as atividades, Diana? Eu comecei. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu vou refazer a ideia com vocês hoje de novo, né? E vou continuar fazendo algumas atividades. Então, assim, eu não vou nem correr, porque não nessa turma, mas em outras turmas, às vezes o pessoal fala assim, diga, mas tal coisa eu não entendi, tal exercício. Mas me fala assim muito depois. Tem que falar na hora, gente. Então, não entendeu, fala assim, Digão, tá ruim, não entendi. Por quê? Porque senão eu vou achar que vocês estão entendendo, estou entendendo, está todo mundo entendendo, e eu vou mandar a bola para frente. E vocês têm que entender, porque é um conteúdo que, de repente, precisa mais à frente para entender uma outra coisa. E aí eu falei, não entendi agora, lascou. Tá bom? Então, assim, não entendi linkage, não entendi tal coisa. A gente para, sem pressa, eu vou fazer atividade, trago uma outra coisa, faço um mapa mental, faço um videozinho, faço uma dancinha, dou um jeito, tá? Dou um jeito. Mas a gente precisa fazer, tirar as dúvidas logo, porque senão, lascou, né, gente? Genética com cálculo estatístico, ninguém entende nada, não. Mas olha só, lembra que lá na segunda lei de Mendel, quando se falava em localização de dois genes, eles estão localizados em cromossomos diferentes, de acordo com a segunda lei de Mendel. Então, Mendel aceitava que, por exemplo, quando ele pensava na ervilha, lembra que no caso da ervilha, a cor do fruto e a textura do fruto não estavam no mesmo cromossomo, tá? Ele não falava de cromossomo, claro, porque não conhecia esse termo ainda, essas ideias, mas ele falava que os fatores, hoje que eu vou chamar de cromossomos, de genes, lá na segunda lei de Mendel se separavam independentemente. Para isso acontecer, eles precisam estar em cromossomos diferentes. Então eu vou aceitar a ideia de que, de acordo com a segunda lei de Mendel, genes diferentes estão em cromossomos diferentes, lá na segunda lei. Mas percebeu-se que o indivíduo hoje, qualquer indivíduo que eu pego para poder fazer uma análise genética, ele tem muitos genes, muitas características. Não cabe tudo em cromossomos separados, tá? É igual na espécie humana, são 23 pares de cromossomos. Não cabe todo o traço genético em 23 pares. Então, eu vou ter que aceitar a ideia de que existem no mesmo cromossomo mais de um gene. Então, essa ideia, pessoal, de ter no mesmo cromossomo mais de um gene, o que é bem lógico, chama linkage, tá? Então, o linkage representa quando eu tenho mais de um cromossomo localizado no mesmo gene, tá? No mesmo gene, em lotes diferentes, localizações diferentes, mas no mesmo cromossomo. E quando você tem genes no mesmo cromossomo, o que acontece? Quando ocorre lá a meiose, eles se separam de forma dependente. Peraí, Digão, dependente como? Eles se separam juntos, um colado no outro. Onde um vai, o outro vai também. Por que isso acontece? Porque estão no mesmo cromossomo, tá bom? Vou fazer um outro esqueminha aqui com vocês para mostrar e vou partir para fazer a questão 3 com vocês hoje. A questão 3, lá da página 24, ok? Lá da página 24. Pessoal, eu vou pedir a vocês assim,
um pouquinho de paciência. Eu estou treinando aí nessa mesa digitalizadora, né? A Ana Cláudia me deu as ideias, né? Me ajudou aqui, me deu umas luzes, mas eu ainda não tenho coordenação motora para mexer nesse trem, não, tá? Mas eu queria aprender a mexer, porque é igual quadro, gente. É bom escrever. Misericórdia. Aí eu falo, ninguém fala nada. O forró foi embora, ninguém fala nada. Ó, eu tenho uma para desenhar também, e ela é muito boa, mas tem que ter muita prática, porque no início foi um saco para pegar. Eu me embolo todo. Ontem eu fui dar aula para o sétimo, oitavo ano, eu comecei com ela e terminei com o dedo aqui no mouse, porque não dou conta, não. Não, mas eu vou aprender. Ana Cláudia, foi a Ana Cláudia que mostrou, ela faz uns desenhos, não sei. Fui eu mesmo. Gente, ela faz tudo à mão, aqui na mesa, eu não consigo escrever, ela desenha. Não dou conta. Tô fazendo um resumo de geografia, quer ver como tá ficando? Eu fazendo à mão também. Mas na mesa? Aham. Mostra aí, Ana Cláudia. Calma aí. Aqui. Gente. Aí. Aí aqui é o aplicativo próprio da Microsoft, do Windows. Ele é gratuito, ele é muito bom, inclusive. Essa letra é sua? Essa aqui que eu tô clicando, não é minha não. Essa aqui é fonte mesmo. Aí, mas esses negocinhos aqui, essas faixinhas que eu tô fazendo, os marca-texto, esses setinhos. Eu tô Poxa. fazendo agora. Então. Eu consigo fazer mapa mental, então, aí dentro? Consegue. Sério? Aham. Ei, me passa para o aplicativo. Eu vou tentar fazer mapa mental dentro. Eu vou te passar o nome do aplicativo. Olha que massa. É bom que aí você treina. É? Gente, eu vou ficar craque. Eu vou ficar negociado. Não, sério, eu peguei assim, todo animadinho, porque eu falei, nossa, eu vou dar aula, porque eu sei que só slide é chato, é cansativo. Mas é sério que essa semana eu tô passando uma raivinha com essa mesa. Só um pouquinho. Porque é estranho. É muito estranho. Mas vai dar certo. Então, ó, bom lembrar o seguinte. De acordo com a segunda lei de Mendel, eu vou aceitar a ideia de que eu tenho lá, por exemplo, um par de cromossomos homólogos. Pessoal, todo cromossomo aparece aos pares. Então, cromossomo 1, 2 cromossomos 1, nas células somáticas. O cromossomo 2 tem 2, o 3 tem 2, o 4. Todo cromossomo aparece pareado. Então, vou lembrar que todos eles aparecem pareados. Então, vamos imaginar, pessoal, 2 genes separados, tá? De acordo com a segunda lei de Mendel. Então, eu vou ter aqui ó, um cromossomozinho, ele vai ter o par dele, que é homólogo. Nós vamos encontrar nesse par homólogo 2 genes. Eu vou falar que eu tenho aqui o gene A, numa posição. Então, vai ter A, por exemplo, e Azinho no outro. E eu vou ter o gene B em outra posição. Ou, perdão, em outro cromossomo. Eu vou ter aqui um outro cromossomo, e eu vou ter também outros genes. Aqui, pessoal, vai ser o gene, por exemplo, ó, Bzão e Bzinho. Eu vou afirmar, pessoal, que os genes A e B, eles são independentes. Por que eles são independentes? Me fala aí alguém. Por que eles são independentes lá durante a meiose? Por que eles são independentes? Povo, conversa comigo, sério. Pode falar besteira, fala, Digão. Porque a nuvem é branca. Só porque eles são independentes. Sinceramente, eu não estou lembrando agora. Fala, Manuel. Sinceramente, eu não me lembro. Eles são independentes porque eles têm cromossomos diferentes. Só por isso. Então, percebam. O gene A se encontra num par cromossômico, por exemplo, no par 3. E o gene B se encontra em outro par cromossômico, no par 11, por exemplo. Então, estão em cromossomos distintos. Quando acontece a meiose, eles se separam de forma independente um do outro. Então, notem que nesse caso, eu vou ter aí dentro uma segregação, uma divisão, quando acontece na meiose, independente. Mas, Digão, por que independente? Porque eles se encontram em cromossomos diferentes.
o gene A está no par de cromossomo, igual eu falei, 3, né? Por exemplo. O gene B tem outro par cromossômico separado, distante. Então, são genes diferentes em pares de cromossomos homólogos também diferentes. Isso de acordo com a segunda lei de Mendel. Quando acontece a segregação dos genes, a segregação acontece de forma também independente, porque são pares cromossômicos distintos. Por isso que quando ele analisou lá na ervilha cor do fruto e textura do fruto, ele notava que havia uma grande variabilidade. Por quê? A cor do fruto estava associada a um par cromossômico, a textura do fruto estava associada a outro par cromossômico. Então, são independentes nesse quesito. Os genes se encontram em pares cromossômicos distintos, homólogos distintos. Beleza. Isso aqui é de acordo com a segunda lei de Mendel. Então, estou levando em conta a segunda lei de Mendel. Ok? Tá, então, esse tal de linkage, o que muda quando eu falo em linkage? Pessoal, o que muda é que eu vou entender que alguns genes, aceitar que alguns genes se encontram no mesmo par de cromossomos homólogos. Então, eu vou encontrar aqui dentro, ó, um par de cromossomos homólogos, e dentro desse par de cromossomos homólogos, eu vou encontrar o gene A, né? Por exemplo, Azão e Azinho, e o gene B, aqui dentro, ó, Bzão e Bzinho. Olha só a diferença. Eu vou encontrar aqui dentro ainda os cromossomos. Vou encontrar, pessoal, ainda os genes. Está atrapalhando muito, pessoal? Se tiver, eu vou descer. Um pouquinho. Tio. Pessoal, vocês esperam eu descer um pouquinho? Não vai ter jeito não, gente. Sabe por quê? Porque senão eu vou ficar a manhã toda nessa peleja. Pessoal, já volto. O que tá acontecendo mesmo? Ele foi me ajudar? Não, ele foi descer para o barulho da obra lá não atrapalhar a aula. Ah, então ele foi lá expor pro cara. Enquanto isso, você sabe, né? Quê? Ah, não pode. Foi triste. Ouvi nada, mano. Não pode. Tira o pau da boca, mano. Eu tenho essas coisas. Aí. Seria mais perto do mic barra celular. Pessoal, tô no clima mais rural aqui Que atrás. susto! Ah, assustou. Por que esse povo tá assustado? Sei lá. Pessoal, então olha só. Eu vou ficar aqui embaixo só nessa aula, depois eu vou subir, porque o tadinho moço, ele ficou assim, não, moço, pode subir. Eu falei, não, deixa eu não atrapalhar vocês. Não, ninguém atrapalha ninguém. Depois eu subo. Não tem problema, não. A gente boa, o pedreiro, tadinho. Eles estão vendo que a gente tem, que eu tô em aula. Mas eles têm que trabalhar também, né? Eu entendo o lado deles.
Pessoal, então olha só. Vocês perceberam que os genes A e B eles se encontram ligados ao mesmo cromossomo? Então, o A se encontra no cromossomo... O A e B estão no mesmo par cromossômico. Quando acontece aqui dentro uma meiose, na formação de novos de gametas, o que vai acontecer? Eu vou perceber que a segregação, a separação, né, durante a meiose, ela acontece com A e B juntos. Então, onde o Azão for, o Bzão vai também. Onde o Azinho for, o Bzinho vai também. Então, nesse caso, eu vou ter uma mesma característica que é passada junta para a próxima geração. Como assim junta, Digão? Então, se eu fosse levar em conta a cor de fruta e textura, eu estou percebendo que a cor e a textura vão juntas para o fruto. Onde tal cor for, tal textura vai também junto. Vocês perceberam? Então, nesse caso, eu vou pensar em linkage, tá? Então, nesse caso, pessoal, do linkage, eu vou perceber que... Gente, eu fiz um cocô aqui. Enfim, eu vou perceber que no linkage não ocorre segregação independente. Ao contrário, eles são dependentes. Digamos, dependentes em que sentido? Eles vão juntos, né? Eles são passados juntos para a próxima prole, para a próxima geração. Então, percebam, de acordo com a segunda lei de Mendel, quando ele estudou na época, trabalhou lá com ervilha, o que não é errado, porque não acontece sempre. Eu vou ter genes em cromossomos, em pares cromossômicos separados, tá? Que é uma possibilidade. Agora, pessoal, de acordo com o linkage do século passado, eu vou notar que alguns genes se encontram localizados no mesmo cromossomo. No mesmo cromossomo, tá? Então, notem que isso é possível acontecer. Eu vou ter genes aportados no mesmo cromossomo. É até lógico, porque pensa no ser humano. É muita característica genética, hereditária, é muito gene para pouco cromossomo. Então, claro que alguns traços biológicos hereditários têm que estar associados ao mesmo cromossomo. Então, nós temos, sim, mesmos genes distintos, ligados, né, um ao outro, porque estão no mesmo cromossomo. Então, esse linkage é de ligação, genes ligados um ao outro. Digão, então, mesmo assim, com essa ligação entre genes, tem variabilidade? Claro que tem variabilidade. Na semana passada, eu estava falando, pessoal, de linkage, alguém aqui da sala, quando eu falei em permutação, recombinação, deu um outro nome, visto em meiose, para essa permutação. Que outro nome é esse? Quando ocorre troca de pedaços cromossômicos. Sai um pedaço aqui, vai para lá, tal, tal. Como é que é o nome dessa troca de pedaços? Oi? Crossing over? Crossing over. Então, quando acontece o crossing over, a recombinação, né, a permuta, eu troco pedaços de cromossomo. E nessa troca de pedaços, aí vai haver uma mistura de genes, claro, e, como consequência, melhora, aumenta a variabilidade genética de uma dada espécie. Então, lembra que no linkage eu aceito que os genes estão ligados, eles vão juntos para a próxima prole. Mas acontece aqui dentro uma permutação, uma recombinação ou um crossing over, que é essa troca de pedaços de cromossomos. Isso melhora, aumenta a variabilidade de uma dada espécie, tá? Pensando nisso, por favor, abra o livro de vocês, pessoal, lá na página 24. Então, abram o livrinho de vocês na página 24. E vamos dar uma olhada numa questão que envolva essa ideia de linkage e a ideia de permutação também. O que é legal e interessante é que é possível hoje construir mapas gênicos. Mas, Digão, o que é mapa gênico? O mapa gênico é quando eu localizo o gene dentro do cromossomo. Então, eu pego lá um cromossomo, o cromossomo 11, e eu sei que ali você tem tantos genes, e eu vou falar qual é a posição de cada gene em relação ao outro. Então, você sabe qual é a distância entre eles, quais são as posições, e assim por diante, tá? Nós vamos aprender a montar esse mapa gênico. Eu fiz à mão, pessoal, mapinha. Eu vou escanear e vou mandar para vocês, tá? O mapa gênico, você vai falar assim, nossa, Digão, mas esse mapa gênico, o livro falou, e eu não entendi o que é mapa gênico, como é que se faz. O mapa gênico, pessoal, vai ser a aplicação lógica da ideia de linkage. Então, não tem realmente assim uma teoria, muito conceito. É aplicação de linkage. Mapeamento gênico é aplicação de linkage. Tá? Tá bom, Digão? Então, tá bom. Alguém, por obséquio, por favor, poderia ler para mim a questão 3? Pessoal, mais alguém? Eu leio. Olha, hoje o pessoal acordou animado.
Vamos lá, por favor. Diminui um pouquinho aí Diminuiu o quê? o quadro. Eu reduzi o quadro? Não, é porque tá muito próximo. Assim? Isso. Só um pouquinho. Assim? Não, só. Você sobe assim? É só mostrar a questão. Então, subir a questão. É A4? Não, A3. Então acho que o meu tá bugado. Como assim? É, Você tá vendo? Peraí, ó. Parou a visualização? parou. Vamos lá. Conseguiu ver agora? Aham. Beleza. Nas plantas de pepino, as características de frutos de cor verde brilhante e textura rugosa são expressas por alelos dominantes em relação a frutos de cor verde fosco e textura lisa. Os genes autossômicos, isto é, não estão localizados em cromossomos sexuais e encontram-se ligados a uma distância de 20 UM, unidades de mapa de ligação de morganídeos, utilizando as letras A e B para caracterizar esses genes e considerando o cruzamento entre as plantas duplo heterozigotas em arranjos cis. As plantas A, B maiúsculo barra B minúsculo para esses genes com plantas duplo homozigotas de cor verde fosca e textura lisa, A, B minúsculo barra B minúsculo. É possível concluir que... Vamos lá, ó. Eu peço a vocês que destaquem o que é dominante e o que é recessivo aí dentro. Lembra que, de acordo com a leitura do texto, pessoal, o verde brilhante é dado por um alelo dominante. A textura rugosa também é um alelo dominante. O verde fosco, recessivo. A textura lisa também vai ser recessiva, tá? Então, eu coloquei em vermelho que é dominante e em azul que é recessivo. Falou que é autossômico, ou seja, não está associado a cromossomos sexuais aí dentro, e a distância entre eles é de 20 unidades de recombinação. Esse 21M, pessoal, 20 morganídeos, representa a distância, eu posso pensar em taxa de permutação, tá? Então, os nossos 20 morganídeos aqui dentro representam uma taxa de permutação. Quanto dos cromossomos permutam? Então, 20 morganídeos, tá? Nós vamos cruzar aí dentro quais indivíduos? Serão cruzados os indivíduos duplo heterozigotos com indivíduo duplo recessivo, tá? O que é que disse que a forma dos genes é a forma cis? Ou seja, quando ele fala, pessoal, que a forma é cis, o que é que significa isso? Significa que os alelos dominantes estão todos do mesmo lado e os recessivos do outro lado. Então, aqui, ó, azão e bezão estão do mesmo lado, azim e bezinho estão do mesmo lado. Então, quando você tem tudo recessivo de um lado, tudo dominante do outro, eu falo que a forma vai ser cis, que significa do mesmo lado, tá? Eu destaquei o que é importante aí dentro, e agora eu vou levar em conta, quando eu falo assim, ó, 20 morganídeos. Pessoal, 20 morganídeos são 20%, tá? Mas, digam, 20%, 20%. Então, eu vou encontrar aqui, pessoal, ó, como é que eu tô fazendo? Coisa em preto. 20 morganídeos são 20%. Eu vou pensar nesse morganídeo em porcentagem. E nessa porcentagem fica assim, ó. Pessoal, são 20 morganídeos, ou 20%, sendo que eu tenho aqui dentro, ó, 10%, deixa eu colocar em pretinho, 10% dos indivíduos, eles são recombinantes. E o outro 10% também vai ser recombinante. Pensa comigo, a geração não recombinante, ela vai ser azão, azão, azinho, azão, bezão, azinho, bezinho. Ou azinho, bezinho, azinho, bezinho. Pessoal, essa é a forma não recombinante. Como seria a forma recombinante? Fala para mim. A forma recombinante, que seria misturada, ficaria como? Como é a não recombinante?
Não. A não recombinante, a parietal, é azão, Bzão, azinho, Bzinho. E a forma recombinante, misturada, ficaria como? Azão, bezinho, Azão, Bzinho. azinho, bezão. Isso. Deixa eu só. E 10%, cadê 10%? Seria azinho, Bzão. O Adigão, de onde você tirou esse trem? Só subir aqui, pessoal, para ficar mais ou menos no meio. Pessoal, o que acontece? 20 morganídeos são 20% de recombinação, a taxa de recombinação. Sendo que 10% é para um recombinante e 10% é para outro recombinante. Ou seja, se a geração que não é recombinante, que não sofreu recombinação parietal dos pais, é azão, Bzão, azinho, Bzinho, a geração recombinante ela vai ser a troca disso aqui. Então fica azão, Bzinho, azinho, Bzão. O Adigão, que troca houve, pessoal? Não eram 2 dominantes e 2 recessivos? Agora está misturado. Foi recombinado. Um dominante com recessivo, um recessivo com um dominante. Então, essa geraçãozinha aqui, ó, esses gametas, eles são recombinantes, tá? Porque são a mistura dos que você tinha antes. A troca, né? A recombinação, a permutação do que você tinha antes, ok? Agora, pessoal, como eu sei que essa geração é a geração recombinante, nossa, eu precisava de um quadro branco aqui. Deixa eu tentar abrir um PowerPoint aqui, que eu vou colocar aqui do lado. Pessoal, essa geração que é recombinante, eu vou fazer o que com ela? O que eu fiz aqui, senhor? Oh, meu Deus. Gente, a pessoa... Esse aqui não é PowerPoint. Isso. Deixa eu só... Por que tá assim, gente? Ah, tá. Eu só vou tentar escrever nesse quadrinho aqui do lado. Ó. Vocês conseguem ver o quadrinho aqui do lado? Não. Não? Não tem o PowerPoint aberto aqui do lado, não? Não. Ah, então deixa. Como é que eu vou fazer? Vou escrever aqui nesse cantinho aqui, ó. Pronto, resolvido. Cadê? Pessoal, então olha só o que acontece. Nós vamos encontrar essa geração recombinante, certo? Nós vamos encontrar indivíduos que são assim, ó. Opa. Ó. Azão, Bzinho, azinho, Bzão é a forma recombinante. Isso aqui, pessoal, é da geração parietal. Só uma parcela deles vai vir assim, com recombinação. E lembrando que esse indivíduo, pessoal, que é todo recessivo, ele não vai influenciar em nada. Como é que eu vou dizer? Não vai influenciar em nada a prole, em termos de fenótipo. Por quê? Porque recessivo, quem dita a característica aqui dentro é a forma dominante. Então, eu vou fazer o cruzamento ó, desse indivíduo que é azinho, Bzinho, com essa geração que é recombinante. Vai ficar como? A forma recombinante. Vamos pensar comigo, ó. Vou pegar um alelo recombinante, azão, Bzão, e vou juntar, pessoal, com o outro par, ó. Azinho, Bzinho. Vou pegar, pessoal, outro recombinante, azinho, Bzão, e vou cruzar, pessoal, com aquele que é recessivo, que não vai mudar nada, ó. Azinho, Bzinho. Curiosidade, esse indivíduo aqui, o primeiro que eu estou riscando, ele vai ter que características? Como é que vai ser o fruto dele e como é que vai ser a textura do fruto? Pessoal, ele vai ser azão, Bzão. Como é que é o fruto dele? Verde brilhante ou verde fosco? Verde brilhante. Verde brilhante, verde Rugoso. brilhante. E o fruto é o quê? Rugoso. Rugoso ou seco? Ou coisa? Rugoso? É. Rugoso. Beleza. Pessoal, esse indivíduo aqui, ele vai ser o quê? Brilhante? Verde brilhante é azão. Ah, não, é fosco. Então vai ser verde
fosco. Como é que é a textura? Rugosa ou lisa? Lisa. Lisa? A textura lisa é mesmo. Eu ia falar, não, mas espera aí, então primeiro vai ser liso também. Aqui a gente colocou... Ah, não, perdão. É liso. Eu buguei. Perdão, é porque o Bzinho... Não, pessoal, não é liso não, é rugoso. Olha eu moscando também. Sabe por quê? Rugoso, dominante. Quem determina, pessoal, a cor... Quem determina, pessoal, a cor, a textura, é o B. Então aqui vai ser verde fosco e ele vai ser rugoso. Uai, Digão, por que rugoso? Porque é rugosão. Na minha cabeça foi o contrário. Por quê? Não, Ó, eu me confundi. mas você entendeu agora? Azão é verde Entendi. brilhante. Então, como tem azinho, é verde fosco. Bezão é rugoso. Então, como tem bezão, é rugoso, tá? Vocês perceberam, Então pessoal, tá. que esse indivíduo aqui, ele vai ser... Cadê? Esse indivíduozinho aqui, ó, ele vai ser um indivíduo verde fosco com fruto rugoso. E ele representa 10% da população. Ué, Digão, por que 10%? Pessoal, 10%. 10%. É igual esse aqui, ó. Esse aqui também representa 10% da população. Ué, Digão, por que 10%? Pessoal, porque 10%, ó, que tem azão bezinho, também vai ser 10%. Tá? Ok. Pessoal, ok. 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 Pessoal, como eu sei que esse indivíduozinho aqui, ó, ele vai ser verde fosco e fruto rugoso, ele representa 10% da população, eu já posso marcar, começar a testar as alternativas, tá? Porque ele fala muito dos recombinantes. 10% dos descendentes produzirão frutos de cor verde fosco e textura rugosa. Ah, pessoal, letra A. Não gostei da questão, mas enfim, veio. Pessoal, tranquilo? Pessoal. Ei. Esse não me convenceu, não. Peraí. Vou fazer É de porque novo. eu acho que eu entendi a matéria errada. Ó, não, então Mas volta agora aqui. eu tô entendendo certo. Pelo amor de Deus. Aqui. Eu tinha confundido tudo. Não, volta então. Não pode confundir, não. Pessoal, olha só. Você se importa se eu ler essa questãozinha agora? Só para começar a fazer com você da UFRJ? Olha a questão 4, por favor. Eu vou ler. Tá assim, ó. Em certa espécie de milho, o grão colorido é condicionado por um gene dominante Bzão. E o grão liso por um gene dominante Rzão. Então, ó, a cor do gene é Bzão, a textura do gene é Rzão. Os alelos recessivos Bzinho e Rzinho condicionam, respectivamente, grãos brancos e rugosos. No cruzamento entre um indivíduo colorido, liso, e um branco rugoso, surgiu uma F1 com os seguintes descendentes. Aí você tem os indivíduos que são coloridas e lisas, brancas rugosas, coloridas rugosas e brancas lisas. Ele me deu, pessoal, a quantidade. Digamos, o que eu faço com essa quantidade? Pessoal, com essa quantidade, eu vou tentar calcular a taxa de recombinação. E como é que eu faço esse cálculo? Primeiro, eu vou ter que determinar, pessoal, quais são os genótipos de cada um deles aqui, mais ou menos. Vamos determinar juntos? Vamos! Então, vamos lá. Pessoal, lembra, ó, eu sei que Bzão, o grão, ele vai ser colorido, Rzão, o grão vai ser liso. Bzinho, ele vai ser branco, e Rzinho, ele vai ser rugoso, tá? Eu cruzei indivíduos com o indivíduo de colorido, liso, com um branco rugoso. Pessoal, esse indivíduo que é colorido, liso, deixa eu só riscar aqui, ó. Ele vai ser colorido, liso. Qual é o provável genótipo dele? Fala para mim aí. Ele é colorido e liso.
Se ele é colorido, pessoal, é Bzão ou Bzinho? Pessoal. Peraí. Bezão. Bzão. Pessoal, ele pode ser Bzão ou Bzinho. Vou colocar um traço, tá? Tendo o Bzão, ele é colorido. Pode ser Bzão, Bzinho, tanto faz, não sei ainda. Ele é liso. Ele vai ser Rzão ou Rzinho? Rzão? Rzão? Cadê? Liso, Rzão. Não, é Rzão? É. É, ele é liso, Rzão. Pessoal, ele vai ser Rzão, traço. Por que traço? Por que traço? Ele já tem um dominante. Já tem o dominante. Vamos, pessoal, pegar o branco rugoso? Cara, esse cara branco rugoso aqui, ele vai ser o quê? Branco. Recessivo. Duplo recessivo, porque para ser branco tem que ser duplo recessivo. E rugoso. Rzão traço. Rzão? Espero que eu Rugoso. não li. Rugoso Ah, recessivo. tá. Então é recessivo também. Isso. Então, vocês percebem, pessoal, eu não sei se os genes estão ligados, eu vou ver isso agora, tá? Eu vou perceber, pessoal, se eles estão ligados ou não, pelo resultado da prole. Eu tenho uma prole, pessoal, que vai ter semente colorida e lisa. Colorida, pessoal, Bzão ou Bzinho? Bezinho. Bezão? Decidam. Bzão. Bzão traço, pessoal, porque eu não sei o que vai ser aqui. Vou lá, sementes lisas. Rzão. Rzão. Só que ele vai ser, cadê, ó? Sementes brancas, Bzinho, Bzinho. E sementes com Rzinho, Rzinho. Boa. Só sementes coloridas e rugosas. Bzão traço. Rzinho. Bzão, traço, Rzinho, Rzinho. E aqui? Nossa Senhora. Bzinho, Rzão traço. Bzinho, Bzinho, Rzão? Sim. Rzão, traço. Pessoal, eu tenho aula exatamente agora com o 7º ano. Deixa eu fazer o seguinte, anota isso aqui, pessoal, para eu terminar na próxima aula, porque tá uma aula encavalada na outra. Encavalada não, uma aula muito próxima à outra. Tá? Eu vou pedir a vocês para calcular aqui dentro a taxa de recombinação. Então, por favor, no cantinho do livro, façam aí para mim o cálculo da taxa de recombinação. Enfim, esse negócio aí. Então, calcule para mim essa taxa de recombinação nessa questão. Digam, como é que eu calculo essa taxa de recombinação? O livro de vocês traz o cálculo da taxa de recombinação, pessoal, lá na página 18. Então, por favor, peguem a fórmula da página 18 e façam o cálculo dessa taxa. Na próxima aula, pessoal, dessa semana, eu vou encerrar essa questão e essas questões aí dentro, tá? Aí eu faço lá em cima, sem barulho, se Deus quiser. Hoje atrapalhou um pouquinho, peço desculpas por causa do barulho, mas não é culpa do pedreiro também não, cuidado. Ninguém tem culpado, né? Porque tá todo mundo em casa. Tá bom? Pessoal, então, ó, faça as anotações para mim, por favor. Calculem nessa questão a taxa de recombinação lá da página 18. E deixa eu correr porque o 7º ano não espera. Eles esperam, tá? Mas é porque eles não sabem. Pessoal, fala alguma coisa comigo, alguém? Eu sinto tão sozinho. Vai ter aula com a Cecília agora, Digão? É o 7º ano. Manda um Cecília, beijo pra ela. você conhece a Cecília? Ela é minha prima. Ó, sério? Primeira ainda. Ah, é Camille Casagrande, Cecília Casagrande. Sim, sim, mando sim. A turminha dela mesmo, maravilhosa. Pessoal, olha só. Obrigado pela presença de vocês. Eles já estão entrando. E até a próxima aula, pessoal. Desculpa pela correria de hoje, porque embolou um pouquinho, tá? Mas não vai acontecer na próxima aula. Pessoal, muito obrigado. Por favor, verifiquem as suas atividades online, tá? Então, entra lá no SAS
Orem o que tem que ser feito, pessoal, por quê? Eu ainda tenho aluno que não fez. E eu estou tentando. Eu tenho que fechar as notas hoje, quer dizer, amanhã, no máximo, tá? Sexta, as notas devem estar fechadas. Então, no máximo até amanhã eu consigo ver alguma coisa de atividade online. Então, não deixem de fazer quem perdeu, esqueceu, está na dúvida. Entra lá no SAS e olha, não fiz. Faz a parte de biologia, por favor. Você já fez? Tá tranquilo, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Falem tchau comigo, pelo menos, só para dar me deixar negociado. Tchau, pessoal. Tchau, Digão. Tchau, obrigado. Tchauzinho, pessoal. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?